Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero primeiro, antes de falar qualquer coisa, pedir aos visitantes que levantem a mão. Quem está nos visitando hoje pela primeira vez? Aqui tem um jovem ali, aqui tem também gente. Os nossos voluntários vão entregar um papelzinho, vocês preenchem. E na saída, ali também, isso, Paulo está mostrando ali. Na saída vocês entregam lá fora esse papelzinho preenchido e sejam muito bem-vindos, tá? Que vocês sejam acolhidos aqui, como todos nós um dia fomos. Essa igreja é uma igreja que sabe amar e que ama amar, né? É bom demais estarmos aqui na presença de Deus. Eu estive esses dias no Brasil, fiquei com a família lá um mês mais ou menos no Brasil, né? E foi um momento maravilhoso, foi um momento bom com minha família, meus pais. As crianças choraram para voltar agora porque não queriam ficar com o avô e a avó, queriam que o avô e a avó viessem para cá. Foi muito gostoso. Foi um momento de descanso, mas foi um momento também de levar a palavra de Deus, né? Lá eu tive a oportunidade de pregar. Cada domingo era uma igreja diferente, né? Em 3 igrejas batistas, tanto em Salvador, ali na região, quanto no interior. Voltei para Morro do Chapéu, no interior da Bahia, para pregar depois de 10 anos que eu tinha pregado a última vez lá. Nós vivemos 5 anos nessa cidade e foi um momento de ser acolhido. O pessoal fazia churrasco pra gente, mataram a galinha para poder receber a gente, a galinha caipira, e fizeram uma festa lá. Foi muito gostoso, maravilhoso. Mas viajar é bom, eu costumo falar, mas voltar para casa é melhor ainda, né? E voltar para essa casa é muito bom. É gostoso pregar em outras igrejas, mas a maioria das pessoas lá são desconhecidas. E voltar para pregar aqui é bom, ver pessoas que a gente já conhece a história, que caminham com a gente, que a gente tanto ama, é bom. E eu estou muito feliz de poder voltar aqui a essa casa, que também é minha casa, a esta igreja que eu tanto amo e que nós também somos tanto amados aqui pelos irmãos. Para começar, eu quero falar de um homem que eu admiro muito e que sempre falo dele. É uma referência para mim como pregador da palavra de Deus. Talvez muitos de vocês conheçam. Se chama Charles Haddon Spurgeon. Ele viveu no século XIX e é conhecido como o príncipe dos pregadores. Charles Spurgeon, ele pregava, e quando ele pregava, a igreja dele ficava ao redor, aí ó, nas ruas, obrigado Bruno, nas ruas ao redor, ficava lotado de gente querendo entrar na igreja para assistir a pregação dele. Muita gente corria de tudo que era canto para ouvir a pregação de Spurgeon em Londres, na Inglaterra, ao ponto de que eles tiveram que construir o tabernáculo metropolitano, que cabiam 12.000 pessoas dentro. Imagina, uma igreja com 12.000 pessoas, para que comportasse o tanto de gente que queria ouvir Charles Spurgeon. E Spurgeon não estava ainda, a igreja que construíram, o tabernáculo metropolitano, não comportava ainda o tanto de gente que queria ouvir. 12.000. E de 3 em 3 meses, Spurgeon tinha que chegar para as pessoas e falar assim: olha, agora vocês fiquem 3 meses em casa, para que outras pessoas venham nos próximos 3 meses frequentar a igreja, porque tem muita gente querendo ouvir sem conseguir assistir os cultos. Os sermões de Spurgeon, eles eram anotados quando ele pregava no domingo pela manhã. Eles eram impressos para que as pessoas comprassem e em casa lessem o sermão dele. Viajava por telégrafo para os Estados Unidos para que lá fosse impresso e as pessoas na quinta-feira pela manhã conseguissem ler o sermão de Spurgeon que ele pregou no domingo. Ele impactou milhares e milhares de vidas. Um homem de Deus, um dos maiores pregadores da história da humanidade. Mas Spurgeon sofria de depressão. Depressão durante toda a sua vida. Depressão profunda. Esse homem de Deus disse que em determinado momento da vida dele, ele conseguia chorar durante 1 hora seguida, como se fosse uma criança, sem nem saber o motivo pelo qual ele estava chorando. Spurgeon sofria aquilo que chamavam na época de melancolia. E ele disse que em determinados momentos da vida dele, ele sofria uns ataques de depressão profunda, ao ponto de os médicos darem várias recomendações a ele,
seja de viajar, seja de ficar em determinado momento, em determinado lugar, espairecendo a cabeça. Tem um episódio em que Spurgeon é visitado pelos diáconos da igreja, para que tirassem ele da cama e levassem ele para pregar a palavra, porque nem da cama Spurgeon estava conseguindo sair. Spurgeon conta isso para os alunos, ele conta isso, ele falou abertamente sobre isso durante a sua vida. E isso às vezes dá um bug na nossa cabeça, porque nós pensamos, como assim? Um homem de Deus, conhecido como príncipe dos pregadores, sofria com tanta melancolia, tanta tristeza, e nós começamos a pensar, não pode, como é que esse homem era usado poderosamente para 12 mil pessoas? Um dos sermões dele foi vendido para 300 mil pessoas. Como que esse homem que conseguia tirar pessoas da lama por meio da pregação da palavra, se encontrava muitas vezes com uma nuvem escura pairando sobre sua cabeça? O problema é que nós temos uma visão equivocada sobre as coisas. Nós entendemos e criamos essa mentalidade de que o homem de Deus, a mulher de Deus, não pode sofrer, não pode ter tristeza, não pode se deprimir. Nós estamos em pleno Setembro Amarelo. Tivemos essa semana o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E nós ainda estamos com essa mentalidade de que o cristão precisa passar uma maquiagem espiritual para dizer que está sempre tudo bem, que está sempre feliz, porque ele não pode sofrer. Nós chegamos ao ponto de ver uma pessoa em sofrimento e dizer, é falta de fé. Se você buscasse mais a Deus, você não estaria assim triste, sofrendo, em depressão. E nós colocamos um peso ainda maior sobre aquele que está sofrendo. E muitas vezes nós, em nossa tristeza, em nosso sofrimento, nós começamos a nos culpar, pensando, olha, eu não devo estar buscando a Deus direito, eu não devo estar alicerçado corretamente em Cristo, alguma coisa está errada na minha fé, sem entender que o cristão também sofre, o cristão também passa por momentos de escuridão na sua alma. O cristão, algumas vezes, pode ser abatido por essa doença silenciosa e cruel, chamada de depressão. Esses dias lá em Salvador, eu estava conversando com a minha tia, que é psicóloga, e a minha tia, a gente conversando sobre depressão, ela me lembrou de uma música que eu cantava muito na infância, não sei se vocês conhecem, mas a música ela fala assim: não pode ser triste o coração que ama Cristo, não pode ser triste o coração que ama Deus. E aí você ouve essa música e você pensa, nossa, então se eu estou triste, é porque eu não amo a Deus, é porque eu não tenho Cristo em meu coração. Esquecendo que existem exemplos na Bíblia de pessoas que sofreram profundamente numa tristeza, de que estavam no fundo do poço. Elias, depois de ter enfrentado os profetas de Baal, ele é ameaçado de morte, corre para o deserto, e ali, Elias, isolado, ele ora a Deus e pede a Deus que mate ele, que tire a vida dele. E Elias dorme. Os estudiosos dizem que Elias ali estava com todos os sinais de depressão. Ele se isolou, ele pediu a morte, e ele tinha sonolência, levantou para comer, voltou a dormir, e só queria dormir e não queria mais viver. Elias, aquele homem de Deus, a referência de profeta, viveu um momento escuro, um momento de depressão, uma noite escura na sua alma. O Salmo 88, e existem alguns salmos de lamento na Bíblia. O Salmo 88 registra o salmista dizendo: olha, eu tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Eu sou como um homem que já não tem forças. Eu sou como os cadáveres que jazem no túmulo. Puseste-me na cova mais profunda, na escuridão das profundezas. E sabe quem mais sofreu uma tristeza profunda? Jesus Cristo. Jesus Cristo. E é esse texto e essa passagem que eu quero ver com vocês nessa manhã.
Eu te convido a abrir a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 26. O momento mais triste em que Jesus Cristo experimentou na sua humanidade. Mateus capítulo 26, versículos 36 a 39. Jesus no Getsêmani, experimentando uma tristeza profunda, ao ponto de se sentir esmagado pelo sofrimento. Eu vou ler na NVI. Mateus capítulo 26, versículos de 36 a 39. A palavra de Deus diz assim: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Que Deus nos dê entendimento da sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, fala aos nossos corações, Deus. Ministra e traz conforto e consolo à nossa alma, Deus, por meio do poder e do refrigério do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nenhuma outra passagem da Bíblia mostra tão claramente a unidade de Jesus. Essa passagem mostra Jesus totalmente homem. Jesus, ele era totalmente homem e totalmente Deus, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Mas nenhuma passagem mostra tão claramente, de uma forma tão escancarada, a humanidade de Jesus, nessa dor, nesse sofrimento, nessa aflição, nessa angústia pela qual ele estava passando. Jesus estava aqui há poucas horas, ele estava aqui na quinta-feira, antes de ser crucificado na sexta-feira, a noite anterior à sua morte. E quanto mais se aproximava da morte de Cristo, mais ele sentia esse peso que seria, e que ele sabia que seria derramado sobre ele. Jesus estava angustiado, porque ele beberia daqui a algumas horas o cálice da ira de Deus. O cálice é referido no Antigo Testamento, quando Jesus fala: afasta de mim esse cálice. Ele está se referindo ao julgamento divino pelos nossos pecados. Em Isaías ele vai dizer: olha, o povo de Jerusalém bebeu o cálice da ira de Deus. Jesus em poucas horas estaria recebendo sobre si o castigo pelo pecado de toda a humanidade. O castigo que nos traz a paz estaria sobre ele na sexta-feira. Algumas horas depois, ele enfrentaria ali um afastamento completo em relação ao Pai, por causa da ira de Deus, castigando e punindo o pecado, para que eu, uma vez que estou em Cristo, não receba esse castigo e essa punição. Ele sofreu no meu lugar. Aquele que não teve pecado, se fez pecado, se fez maldição, para que nós pudéssemos ter reconciliação com Deus, ter paz com Deus. E Jesus Cristo então está ali, a poucas horas de experimentar isso. E à medida que se aproxima esse momento em que o fardo do pecado da humanidade vai recair sobre ele, o coração de Jesus vai se enchendo de angústia. Ele usa uma expressão aqui para dizer que estava sentindo uma tristeza mortal. O que ele queria dizer é que ele estava sentindo uma tristeza que era semelhante à morte, tão grande como a morte. O coração de Jesus estava a ponto de se romper, a mente de Jesus estava agitada, a alma de Jesus estava partida, ele estava esmagado pelo sofrimento. A carta aos Hebreus traz luz sobre esse texto e chega a dizer que Jesus Cristo, nesse momento, ele estava clamando com lágrimas. Jesus Cristo está aqui, sofrendo, abatido, angustiado, gemendo
e chorando no Getsemane, com o rosto em terra. Lucas chega a dizer que Jesus teve ali uma hematidrose. Jesus transpirou sangue. Isso é uma condição que os médicos dizem que é algo muito raro. Quando a pessoa experimenta um sofrimento extremo, um estresse tão agudo, que os vasos começam a se romper, e o suor se mistura com sangue, e a pessoa começa a transpirar sangue. Esse foi o cenário que Jesus experimentou ali. E se Jesus Cristo experimentou profunda tristeza a esse ponto, quem somos nós para nos acharmos super-heróis que não sofremos, que não vamos encontrar um dia em que vamos enfrentar a noite escura da alma? Quem somos nós para acharmos que nós estamos ilesos ao sofrimento, que nós estamos imunes a qualquer dor, angústia, aflição, e que a nossa vida vai ser só alegria 24 horas por dia, 7 dias por semana? Quem somos nós, se o próprio Filho de Deus passou por tamanha situação? Quantas vezes nós nos encontramos abatidos pela morte, pelo luto, pela perda de alguém querido? Quanta dor nós experimentamos como pai ou como mãe ao ver um filho longe dos caminhos do Senhor? Quanto sofrimento uma doença pode causar, uma notícia de um câncer? Quanta tristeza, quanta dor, um problema financeiro ou um problema conjugal pode abater a vida da pessoa. Nós podemos enfrentar momentos de dor, de escuridão. Quantas pessoas se sentem abandonadas, traídas, outros sentem angústia pela culpa do pecado. Quantos e quantos sofrimentos nós podemos enfrentar ao longo da nossa vida. Não é errado chorar, meu irmão, não é errado ficar triste. Nós precisamos reconhecer quando as coisas não estão bem. Fingir que está tudo bem aqui dentro só vai aumentar o nosso sofrimento. Deus não quer que a gente passe essa maquiagem e finja que está tudo bem. É por isso que eu quero olhar para esse texto com vocês, olhar com a lente de aumento, para que a gente consiga ver o que é que Jesus fez quando Ele estava nesse momento de sofrimento. O que Jesus fez na noite escura da sua alma, para que a gente replique isso em nossas vidas. Jesus tomou aqui basicamente 4 atitudes. A primeira atitude está no versículo 37, quando Ele chega ao Getsemane. Jesus, Ele chega ali com 11 discípulos. Quem é que não estava? Judas. Judas não estava. Judas estava concluindo a sua traição, que logo depois ele chegaria ali para trair Jesus com um beijo. Jesus chega com 11 discípulos, mas ali quando os 11 chegam no Getsemane, Jesus, ele chama 3, os 3 mais próximos dele durante toda a caminhada. Jesus chama Pedro, Tiago e João, os 3 mais íntimos. Ele separa os 3 e fala: olha, venham aqui comigo. Pedro e Tiago e João tinham um lugar especial ali com Jesus. Eles eram os mais íntimos. Quando Jesus ele se transfigurou no monte, mudou a sua face, mudou a sua veste, apareceu Elias, apareceu Moisés, aquele momento divino, glorioso. Quem estava com ele? Pedro, Tiago e João. Quando Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo, ele leva só 3: Pedro, Tiago e João. E agora ele chama só esses 3 mais íntimos para que estivessem ali com ele. É interessante que esses 3 viram os momentos mais gloriosos ali de Jesus. A transfiguração, a divindade acontecendo ali na frente deles. Viram o poder de Jesus sobre a morte ao ressuscitar a filha de Jairo. Divindade pura de Jesus. Agora eles estão presenciando a humanidade pura de Jesus. Um momento de dor, um momento de sofrimento. Os amigos são assim, para os momentos melhores e mais gloriosos, e para os momentos mais tristes, mais difíceis da nossa vida. Sabe, o que aprendemos com Jesus aqui nessa primeira atitude é que pessoas precisam de pessoas. Pessoas precisam de pessoas.
Na hora da dor, pessoas precisam ainda mais de outras pessoas. Eclesiastes 4 vai dizer que é melhor serem dois do que um, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque se um cair, o amigo pode ajudar a se levantar. Nós precisamos de pessoas ao nosso lado. Pior do que sofrer é sofrer sozinho, sem ninguém, sem um ombro. Eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente assiste aqueles filmes em que há um naufrágio, a tempestade vem, o vento vem, e todo mundo que está no navio precisa se mobilizar para tirar o navio da tempestade. Um vai lá, pega no mastro, o outro pega no remo, o outro faz isso, faz aquilo. Da mesma forma na nossa vida, é necessário várias mãos, várias pessoas, para nos conduzir para longe da tempestade, para nos ajudar a sair dessa dor, dessa tristeza, dessa aflição. E aqui você percebe que não é qualquer amigo. Eu não estou falando de qualquer pessoa. Eu estou falando daqueles que realmente estão dispostos a viver os melhores e os piores momentos com a gente. Aqueles que torcem pela gente, aqueles que nos amam, aqueles que querem o melhor da gente, aqueles a quem nós podemos escancarar o coração. Não estou falando daqueles 20 amigos que vão na sua casa para o churrasco. Estamos falando aqui de poucos amigos que nós sabemos em quem confiar, a quem nós podemos abrir nossa alma, escancarar o nosso coração. Eu lembro que há um tempo atrás, Bruno vai querer me bater, porque eu já contei algumas vezes essa ilustração, mas já tem um ano eu acho que eu não conto. Vou contar, tá valendo, passou a validade. Eu lembro há um tempo atrás que eu estava num momento de muita dor, muita tristeza, muito sofrimento, muito. Algo estava acontecendo na nossa vida, não comigo e minha esposa, nem na nossa casa, mas algo externo aconteceu com a gente. E nós estávamos num momento muito triste. Eu comecei a ficar muito mal, muito mal. A minha cabeça já não estava bem direito. Eu lembro que eu vim para o Connect aqui, estava todo mundo feliz e tal, e eu não conseguia nem entender nada, nem ver nada, estava tudo nublado. E então minha esposa mandou no grupo de amigos nossos uma mensagem dizendo, dos amigos próximos, os amigos próximos, e ela mandou uma mensagem dizendo, olha, Diego não está bem, Diego não está bem, obrigado, Milton, Diego não está bem, e bastou ela dizer isso no grupo, para que no dia seguinte, os amigos estivessem lá em casa, todos, fazendo pizza, abrindo massa, conversando, brincando, ouvindo música, e aquilo ali foi um refrigério para o meu coração, foi um alívio enorme na minha vida. No momento de escuridão, eles trouxeram ali luz. Muitas vezes a gente quer que Deus desça do céu e se materialize assim na nossa frente, mas muitas vezes Deus, Ele faz com que pessoas venham até nós, ou com que nós possamos ir até essas pessoas. Muitas vezes Deus se materializa na nossa frente por meio de pessoas. Naquele dia eu vi que não eram apenas meus amigos que estavam lá, era o próprio Deus que estava ali, me abraçando e me confortando. Pessoas precisam de pessoas. Se permita ser ajudado, meu irmão. Não se isole, porque isso é muito ruim. Procure amigos, nem que seja à distância talvez, aquele seu amigo tão íntimo e querido que você deixou no Brasil. Mas tenha outros amigos também aqui. Se permita ser consolado, ser ajudado. Se você não tem amigos e talvez isso seja seu sofrimento, procure os pastores da igreja, procure os líderes do GC, mas não se isole, porque pessoas precisam de pessoas. Jesus chamou aqueles 3 porque Ele queria que naquele momento de maior dor, eles estivessem ao lado dEle. Por mais que os 3 não pudessem fazer muita coisa, e de fato não fizeram, mas Jesus queria os 3 ali, com Ele, naquele momento de dor. Sabe, e a segunda atitude que nós vemos de Jesus nesse momento de dor, é que Jesus, Ele não apenas fez questão de estar com seus amigos mais próximos, mas Ele abriu o coração aos seus amigos. Ele não chegou ali para os 11 discípulos e disse, eu estou muito triste, eu estou muito mal.
Jesus, ele chega para esses três e fala: eu estou muito triste, eu estou muito mal. Jesus, ele desabafa, ele abre o seu coração com aqueles três. Ele diz: a minha alma está profundamente triste, eu estou com uma tristeza mortal. A primeira coisa que a gente aprende aqui é que nós não devemos sair desabafando com todo mundo, né? Tem gente que começa a jogar o seu problema para tudo que é canto, para tudo que é lado, e isso você não vai encontrar ajuda. Você precisa saber aquelas pessoas que de fato vão te ajudar, aquelas pessoas que vão segurar na sua mão, que vão te abraçar. Jesus selecionou aqueles três e disse para aqueles três: olha, eu estou muito mal. E mais, Jesus podia ter pensado assim: olha, eu não vou falar nada, porque eu sou o Messias, eu sou a referência maior que esses homens têm. Eu tirei eles da vida que eles tinham, eles passaram a me seguir o tempo todo. Eu sou o Deus deles, eu sou tudo para eles, eles não têm nada além de mim. Jesus podia ter pensado isso e dito: olha, eu não vou falar para esses três o que eu estou sentindo, porque eles não vão ter estrutura para suportar. Mas Jesus Cristo estava sentindo algo tão grande dentro dele, uma angústia tão forte, que Jesus chegou e falou. E nós aprendemos isso. Nós precisamos falar, nós precisamos desabafar, nós precisamos colocar para fora. Jesus não escondeu os seus sentimentos dos seus amigos, ele não ficou fechado em sua angústia. Eu conheço pessoas, eu não sei se vocês conhecem gente assim, mas que às vezes a gente sabe por outros que a pessoa está muito mal, que está tudo ruim, e você pergunta: e aí, está tudo bem? Está tudo ótimo. Está ótimo, melhor impossível, melhor agora. E a pessoa finge que está tudo bem, às vezes porque ela não quer se abrir, às vezes porque ela não quer ajuda, às vezes porque ela quer parecer para as pessoas que está tudo bem. Ele não quer demonstrar fraqueza, não quer demonstrar fragilidade, e prefere viver como se a vida tivesse sempre um mar de rosas, e não se permite ser ajudado, e não coloca aquilo para fora. A ideia de que eu preciso ser forte, eu preciso mostrar para as pessoas, e nós homens temos isso mais ainda, né? Eu não posso chorar, eu não posso demonstrar fraqueza, isso é coisa de mulherzinha. Eu sou homem, macho, não sou um saco de batata, eu preciso ser forte. E aí a gente começa a perceber aquele sofrimento corroendo a gente por dentro. Quando nós falamos, nós iniciamos um processo de cura e de fortalecimento. Quando nós paramos de bancar o super-herói e assumimos as nossas angústias, porque a palavra não falada vira doença, a palavra não falada adoece a nossa alma. Sentimentos não falados, reprimidos, aumentam o sofrimento. Lembra da história da pizza que os irmãos foram lá em casa, os amigos? Tudo começou porque eu falei para minha esposa: eu não estou bem, eu não estou bem. Eu podia bancar o super-herói, até porque eu precisava consolar ela, e foi isso que eu fiz, inclusive na primeira semana, quando aconteceu o episódio. Eu preciso ser forte, eu preciso aguentar o tranco, eu preciso fortalecer ela. Só que aí na segunda semana, o negócio aqui dentro foi corroendo, e ela melhorou, e eu fiquei mal. Ela melhorou entre aspas, né, porque ela ficou um bom tempo mal. Mas aí eu cheguei para ela e disse: eu estou mal. O primeiro passo foi dizendo: eu estou mal. E aí ela disse para os amigos, e a partir daí o socorro e a ajuda vieram. Tudo começou por causa de pôr para fora. Jesus Cristo fez isso, e muitas vezes nós precisamos fazer isso. Então veja, a primeira coisa que Jesus fez foi chamar os amigos mais próximos, foi colocá-los perto dele. E a segunda coisa que Jesus fez foi desabafar, colocar para fora aquilo que estava no coração dele. Porque tanto o isolamento quanto o silêncio podem aumentar muito o nosso sofrimento. Tanto o silêncio quanto o isolamento podem aumentar muito o nosso sofrimento. Mas tem uma terceira atitude que Jesus toma aqui. No versículo 39 diz que Jesus, ele se prostra com o rosto em terra. Jesus, ele tem um momento ali, e nós parecemos que estamos entrando em solo sagrado aqui nessa passagem, porque está o Filho e o Pai,
no momento em que Jesus está ali abrindo o coração para o Pai, momento em que o Filho e o Pai estão a sós, em comunhão, Jesus se prostra com o rosto no chão e ora ao Pai. O que Jesus fez aqui foi oração. Jesus tinha plena consciência de que ele precisava de um tempo com o Pai. Sabe, meus irmãos, a tristeza e a aflição, elas têm que nos conduzir para apenas um lugar, que é aos pés de Deus. Aos pés de Deus. A dor no nosso coração tem que fazer o nosso joelho ser dobrado na presença de Deus. Vocês lembram de Ana, a mãe de Samuel? Quando Ana estava chorando, no momento de tanta tristeza que nem comer ela conseguia, o coração dela estava atribulado, aflito. O que é que Ana fez? Ela foi brigar com a rival dela? Não. Ela foi discutir, ela foi bater perna e foi embora? Não. Ana orou. Ana falou com Deus. Ana colocou para fora, na presença de Deus, tudo aquilo que estava custeando a vida dela. E Deus ouviu a oração de Ana. Deus sempre ouve as nossas orações. Deus é um Deus real. Deus é um Deus presente. Eu lembro que algum tempo atrás, minha esposa Laís, ela estava fazendo estágio aqui no hospital de enfermagem. E ela tinha passado pela primeira avaliação com o supervisor de estágio. E foi uma avaliação muito rigorosa. Eu lembro que Laís saiu da avaliação chorando, muito triste, muito mal. E ela, olha, eu não sei se eu vou conseguir passar. Ele foi muito exigente comigo. E passado mais ou menos 1 mês, 2 meses, veio o segundo momento de avaliação, a avaliação final, que é decidir se ela ia passar ou não. E Laís começou a ficar aflita, muito aflita, desesperada, e a gente orando. E então Laís está no hospital, no dia da avaliação. A avaliação seria à tarde, pela manhã ela atendendo os pacientes, cuidando dos pacientes. E eu mandei uma mensagem para ela, falei, olha, eu vou orar aqui, tente ir no banheiro orar, separa um momento para orar. Ela disse que foi no banheiro, e o coração dela estava muito aflito, muito angustiado, sem saber o que ia acontecer. Ela se agachou assim, perto da lixeira, e começou a orar e clamar a Deus por aquela avaliação. E depois ela volta e começa a atender os pacientes. E nessa hora, uma paciente, uma senhora, que estava completamente desorientada, não sabia direito onde estava, o que tinha, quem era. Deus usou uma pessoa desorientada, virou para ela e disse assim, fique em paz, minha filha, vai dar tudo certo. Laís não falou nada com essa senhora, mas essa senhora disse, fique em paz, minha filha, vai dar tudo certo. Deus usou alguém desorientado para ela saber que era o próprio Deus que estava ali falando. Ela orou e Deus ouviu a oração dela. Escuta o que eu vou te falar, meu irmão. Quem fica de joelhos diante de Deus, permanece de pé diante de qualquer circunstância. Quando a angústia e a aflição baterem a sua porta, dobre o seu joelho. Se renda diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas para isso, nós precisamos primeiro reconhecer que a força não está em nós, a força está nele, o poder está nele. Enquanto eu achar que eu consigo vencer, enquanto eu achar que a força está no meu próprio braço, eu não vou clamar, eu vou lutar, eu vou me revirar, mas eu não vou entregar na mão dele. Nós precisamos parar de achar que tudo depende do nosso poder, da nossa força, porque a verdadeira oração parte de um coração humilde, que depende de Deus e que confia no poder de Deus, e que reconhece que a força verdadeira está nele. Hoje a gente vê tantos livros de autoajuda por aí, dizendo, olha, a força está em você, confie no seu poder interior, na sua força interior. Você detém a força, busque dentro de você a força de que você tanto precisa. Tem até uma música de Renato Russo, né, que ele fala
se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Olha só, se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Eu quero te dizer, meu irmão, se você quiser alguém em quem confiar, confie no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Coloque toda a sua confiança nele e aos pés dele. Não busque dentro de você a força que você precisa, busque no Senhor. Alguém morre da nossa família ou próximo a gente pensa, eu preciso ser forte. O casamento está ruim, está em pedaços, e ao invés de buscar ajuda, ao invés de orar, eu digo, eu preciso ser forte. Às vezes estamos enfrentando um problema financeiro e eu vou dizendo, eu preciso ser forte. Eu preciso manter a minha firmeza. Eu estou com sinais de depressão e eu digo, eu preciso ser forte. Eu não preciso de ajuda, vai ficar tudo bem. Eu vou dar a volta por cima. Eu estou abatido, eu estou mal, mas eu confio que eu vou conseguir, que eu tenho a força. E então eu deixo de depender de Deus. Eu deixo de depender da força e do poder de Deus. Nós não precisamos ser fortes. O que nós precisamos é confiar naquele que pode nos fortalecer. Nós não precisamos ser os super-heróis. O que nós precisamos é entregar tudo aos pés do Criador dos céus e da terra. É isso que nós precisamos. Salmo 73, 26 diz, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Ele é a nossa força, e somente quando a gente assumir as nossas fraquezas, é que nós vamos conseguir chegar diante do Senhor, com uma oração confiante, entendendo que o Senhor é a nossa força. A nossa força não está em nós, está apenas nele. Você tem colocado tudo diante de Deus, meus irmãos? Quando os problemas surgem, a tristeza aparece, a quem você tem recorrido? A si mesmo? Ou primeiramente a Deus para que Ele te fortaleça? Você tem buscado na sua força? Ou tem buscado na força de Deus? Você tem buscado resolver as coisas do seu jeito, sem consultar e sem buscar e sem falar com Deus? Sabe, eu não estou defendendo aqui uma passividade, em que você não faz nada, em que você apenas fica na cama, pedindo que Deus dê um jeito, não é isso. O que eu estou dizendo é, que nós precisamos entender, que Deus é que nos fortalece, Deus é que endireita os nossos passos, Deus é que nos orienta, Deus é que nos conduz. Precisamos sempre entregar tudo nas mãos dEle, precisamos sempre colocar esse peso que nós estamos nas costas, sobre Ele, para que Ele retire esse peso e nos dê alívio. Deus, meus irmãos, fica online 24 horas por dia. Nós temos acesso direto a Deus. Ele está pronto para estender a mão. Eu já tive momentos de muita fraqueza, de muita tristeza, mas eu posso estar me rastejando, mas eu vou me rastejar até o trono da graça de Deus, porque eu sei que somente nele eu posso encontrar refrigério e força e restauração. Mas em último lugar, Jesus aqui tem uma quarta atitude. Ao orar, Jesus diz, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Jesus Cristo, Ele não apenas ora, mas Ele mostra aqui uma completa confiança na vontade do Pai. Nós não precisamos apenas orar, mas nós precisamos confiar plenamente em Deus. Jesus, Ele queria muito que o cálice fosse afastado. Ele estava angustiado, Ele era homem, Ele era verdadeiramente humano, mas Jesus declara ali a sua lealdade inegociável à vontade do Pai. Contudo, seja feito o que tu queres, e não o que eu quero. Jesus rendeu a sua vontade à vontade do Pai, porque ele tinha plena convicção de que a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Jesus confiou plena e totalmente
no governo de Deus, no propósito de Deus, na missão do Pai. A batalha que Jesus travou ali no Getsêmani, nesse sofrimento intenso, foi vencida quando Jesus disse: seja feita a tua vontade, seja feito como tu queres. Essa deve ser a nossa atitude diante dos problemas, diante das aflições, do sofrimento. Uma confiança total, incondicional em Deus e no governo de Deus, independente das circunstâncias. Lembra de Jó? Jó foi um grande exemplo de alguém que sofreu muito na sua vida. Perdeu tudo, perdeu os filhos, mas ele permaneceu confiando nos propósitos de Deus, no governo de Deus. Jó, chega em determinado momento, ele diz: olha, se tão somente pudessem pesar numa balança a minha aflição e colocar do outro lado a areia dos mares, iam ver que a minha aflição é muito maior do que a areia dos mares. Jó, ele chega em determinado momento e diz: olha, é melhor ser estrangulado e morrer do que viver assim. Eu sinto desprezo pela minha vida, meus dias não têm sentido. Será que ele estava aflito, angustiado? Mas apesar de tudo que Jó viveu, e de tudo isso que ele falou, Jó falou o seguinte: ainda que o Senhor me mate, nele esperarei. Ainda que o Senhor tire a minha vida, eu continuarei confiando no Senhor, no seu governo, nos seus propósitos. Embora o cristão possa passar por angústias, sofrimentos, aflições, nós não podemos viver sem esperança, como se nós estivéssemos desamparados, largados à nossa própria sorte. Se a nossa vida é um constante desespero, um mar de dúvidas, qual a diferença entre nós e um ateu? Se nós não temos a quem socorrer, a quem pedir socorro e buscar ajuda, se nós achamos que nós estamos sozinhos e desamparados, nós estamos vivendo como ateus, nós estamos vivendo como quem não acredita em Deus. Se não confiamos no poder e no cuidado de Deus, porque os outros não têm onde se refugiar na hora da angústia, mas nós sabemos em quem temos crido, e estamos bem certos de que Ele é fiel para guardar o nosso depósito até aquele dia. Nós estamos bem certos de que Deus está conosco todos os dias. Nós não estamos desamparados no mundo, nós não estamos largados nesse mundo. Precisamos confiar em Deus, no seu propósito, no seu governo. Nós fomos gerados para uma esperança viva, nisso está a nossa fé. Mesmo em meio às angústias e dificuldades, nós confiamos em Deus e descansamos no braço do Pai. Como disse Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que os animais morram, ainda que dê tudo errado, ainda que venha fome, ainda que esteja o caos, a angústia, a tristeza, a dor, a aflição, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que o meu casamento esteja em crise, ainda que a minha alma esteja abatida, ainda que eu esteja em luto, ainda que eu tenha sido abandonado por aqueles que eu achava que eram meus melhores amigos, ainda que eu chore pela vida do meu filho, ainda que a doença tenha me assustado, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação, porque eu confio nele dia e noite, eu confio no seu governo, eu confio no seu propósito, eu confio na sua mão soberana sobre a minha vida. Porque uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. Nele está a nossa esperança, nele está a nossa salvação. Confiança, meus irmãos, confiança para enfrentar essa vida, confiança para enfrentar as dificuldades, confiança para enfrentar os momentos de maior tristeza. Confiar em Deus, essa tem que ser a nossa palavra-chave. Eu estou me aproximando do final,
Eu queria contar uma história que eu ouvi recentemente no Instagram de um pastor. Ele contou que o menino chamou o pai para ir para o circo, dizendo: olha pai, o circo vai estar na cidade. Eu quero muito ir para o circo, pai. Eu nunca fui para o circo, pai. Sábado, 11 horas da manhã, pai. E o pai então falou para ele: filho, nós vamos para o circo. Pode confiar, sábado, 11 horas da manhã estaremos no circo. E o filho, o menininho, ele ficou muito ansioso. E todos os dias ele lembrava, ele escreveu até um bilhete no dia seguinte para o pai. O pai pegou o bilhete e estava lá: pai, não esquece do circo. E o pai: tá bem, filho. E aquela ansiedade do menino no dia anterior, na sexta-feira, o menino falou para o pai: pai, não esquece do circo, pai, amanhã. E o pai falou: calma, fique tranquilo, vamos ao circo. Mas o menino, naquela ansiedade, naquela agonia, ele vira para o pai e fala: pai, eu estou muito ansioso e eu não estou conseguindo dormir. E então o pai fala: calma, filho, vai dormir, amanhã é o dia do circo. Mas o menino acorda às 5 horas da manhã, 5 horas da manhã, e fica pronto para ir para o circo. E ele vai lá e fala: pai, o circo, não esquece, pai. E o pai então: calma, meu filho, o circo é só 11 horas, são 5 da manhã ainda. E então, quando dá o horário, o pai acorda com o menino, acorda, leva o menino para o circo. Eles vão ao circo. E assim que chega lá no circo, quando falam respeitável público e apagam as luzes, o menino começa a dormir. E quando acaba o circo, o pai então leva o menino para casa, no colo. E quando chega em casa, o menino acorda e fala: pai, o circo. E o pai então chamou o menino e falou: filho, deixa eu conversar com você. Eu tenho uma lição para você, filho. Quem não confia nas promessas do pai, perde o espetáculo da vida. Quem não confia nas promessas do pai, perde o espetáculo da vida. Quem não confia que o pai disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem não confia num Deus todo-poderoso, amoroso, vai viver em completo desespero durante toda a sua vida, como se tivesse largado, desamparado. Mas aqueles que confiam nas promessas do pai, vão descansar nos braços dele, sabendo que ele está cuidando de nós todos os dias. Quem confia nas promessas do pai, vai conseguir ver o céu azul, as estrelas brilhando, a flor brotando, e a noite escura da alma vai se transformar em uma noite estrelada de lua cheia. Meus irmãos, eu te convido nessa noite, nessa manhã, a descansar em Deus. Fazer como Jesus fez na hora da dor. Jesus chamou os amigos, Jesus desabafou e abriu seu coração com os amigos. Jesus se prostrou e orou diante do Pai, e Jesus confiou totalmente na vontade e no governo do Pai. Sabe o resultado? Sabe o resultado dessa noite de Jesus no Getsêmani? Jesus ali, ele obteve vitória sobre a angústia e a tristeza que estava abatendo a sua alma, e ele conseguiu a força necessária para enfrentar e levar a sua missão até o final, com total obediência à vontade do Pai. Pessoas semelhantes a Jesus choram, se angustiam e vão enfrentar momentos de escuridão, mas pessoas semelhantes a Jesus vão buscar nos amigos e vão buscar na oração uma confiança plena em Deus e nos seus propósitos. Em Cristo nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, porque Jesus Cristo sofreu tudo isso que nós enfrentamos. Como ser humano, Jesus Cristo viveu tudo isso. E esse mesmo Jesus está de braços abertos, dizendo: venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, aflitos, abatidos, porque eu vos darei descanso, eu vos aliviarei. O mesmo Jesus que passou por tudo isso e que venceu tudo isso, é o mesmo que está te convidando a você descansar nas mãos dele
no braço dele. Quero te convidar a ficar de pé. E não apenas ficar de pé. Eu quero te convidar a entregar tudo nas mãos do Pai, a descansar nele e a confiar nele, sabendo que Ele é todo poderoso, o Criador dos céus e da terra, e que nele, apenas nele, nós podemos encontrar descanso. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, obrigado, Deus, porque a Tua palavra é viva, poderosa, e ela nos traz refrigério à alma. Obrigado, Deus, porque no Senhor nós podemos confiar, não em carros, não em cavalos, mas no nome do Senhor. Muito obrigado, Deus, porque nos momentos em que nós não temos forças para nada, nós podemos nos rastejar até a Tua presença e ali encontrar a força necessária para levantarmos das cinzas e Te adorar, Deus. Por favor, Deus, nessa manhã, traz uma tempestade de refrigério aqui, Deus. Inunda os corações com a Tua presença, trazendo restauração, transformando aflição em paz, dor em alegria, angústia em júbilo. Ó Deus, nós confiamos em Ti, e por isso nós Te louvamos, independente das circunstâncias. Ainda que tudo dê errado, continuaremos Te louvando e Te exaltando, porque confiamos no Teu governo, nos Teus propósitos, e Te adoraremos, independente das circunstâncias, Deus. Nos dá um coração grato e confiante diante de Ti, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus nos abençoe.